Boa tarde, queridos. Pai, seja convosco, a paz do Senhor. Vocês estão aqui diretamente da tela do meu celular. Tchan, são 3h41. Bom, eu fiz agora há pouco uma live usando esse aplicativo e eu achei um tanto estranho porque não fica ao vivo lá no Facebook, fica ao vivo pelo YouTube. Pelo Face parece que ele foi transmitido na hora, mas não aparece como quem tem feito uma live, entendeu? E ficou meio estranho. Mas eu vou refazer aqui então. Já li as 3 passagens, mas vou lê-las novamente para que você possa acompanhar. Salmo capítulo 1, Gênesis 1 e 2, Lucas capítulo 5, do verso 27 ao 39, são as leituras de hoje. Vamos ler então Salmos capítulo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Infelizmente, é a recompensa dos maus, né? Vamos então para a segunda passagem de hoje. Gênesis capítulo 1, nós vamos falar aqui sobre a criação. A partir do versículo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo, e a escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Depois pôs na luz... ao vivo, né? Depois pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la entre 2 partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em 2 partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu o que havia feito, viu que ele havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as 2 grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 4º dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves
E Deus viu que o que havia feito era bom, e abençoou os seres vivos do mar, e disse: aumentem muito em número, e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens, e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que são como nós, serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo, Deus disse para os homens quando ele acabou de criar: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verdura como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. E a noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Vamos para o capítulo 2. Assim terminou a criação do céu, da terra e de tudo que neles há, ou que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas essas coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Vamos falar do Jardim do Éden agora. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore da vida e também a árvore que dá conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia, formando 4 rios. O primeiro é Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro e ali também há um perfume raro de pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá a volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele, e nele fez plantações. Lembra que na sequência não tinha nada que regasse? Ele fez então com que brotasse água da terra e ficava ali regando a terra e fez esses 4 rios. E agora ele colocou o homem para cuidar de lá. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele, e nele fez plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer das frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, eles os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Adão começou a botar nome nos bichos. Ele pôs nome nas aves, em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava um ajudador. Deus não tinha feito ainda a mulher. Sono. Uma ajudadora como se fosse como a sua outra metade.
Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo, igual me deu um sono agora. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Imagine Deus levando assim a mulher para ele. E o homem, né? Uau, nunca tinha visto nada parecido. Então o homem disse, agora sim, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Que poesia é essa, né? O homem, carne da minha carne. Deu alguma coisa mais bonita, né? Mas o cara também não tinha criatividade. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Interessante, é um puro, né? Vamos então para a nossa terceira leitura de hoje, que está em Lucas. Vamos voltar. Lembrando que quando você casa, você deixe pai e mãe, tá? Vá morar sozinho, sai da casa do papai e da mamãe e vá se virar. Lucas capítulo 5, verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus. Fé, hein? Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com ele. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram, por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados, né? Que Jesus veio para nós, somos pecadores. Sobre o jejum agora, Jesus e o jejum. Algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista, o pessoal chegou para Jesus e falou assim, alguns discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam, questionaram Jesus. Jesus respondeu, olha só a resposta dele, vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa? Vocês acham que pode... Né? Alguém fala comigo aqui no Face. Tudo vai aparecer na minha tela, aparece para vocês, tá? Jesus respondeu, vocês acham que pode obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Jesus fez também essa comparação. Ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar em roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, e o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Odres é aquele lugar onde coloca vinho. Tipo barril, né? Não, o vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber o vinho velho, pois diz o vinho velho é melhor. Isso aí é para quem entende de vinho, sabe que o vinho, quanto mais antigo, se torna melhor. Bom, povo de Deus, essa foi a nossa leitura bíblica de hoje. Voltamos então na segunda-feira com a próxima leitura, que será a continuação no capítulo 6, versículo de 1 a 26, Gênesis 3, 4, 5 e Salmos capítulo 2. Hoje nós lemos Lucas capítulo 5, verso 27 a 39, Gênesis capítulo 1 e 2 e Salmo 1. Vamos ler a Bíblia toda em um ano, não perca nenhum dia, fica tudo gravado. Vá na paz do Senhor Jesus, obrigado por ter assistido esse vídeo. Tchau, tchau, fui!